What? Who? Why? When? Where? How? Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre as WH Questions. Essa é uma aula para aquela pessoa que é bem curiosa e quer saber sobre tudo. Gente, as WH Questions são parte crucial para quem está aprendendo inglês. E nós usamos ela para descobrir informações, para questionar sobre coisas, e elas aparecem em qualquer diálogo que a gente for fazer na outra língua. Tanto que uma das primeiras frases que a gente aprende no inglês é What's your name? A gente já tem ali o what, né? Então elas são parte crucial quando a gente está aprendendo inglês e eu vou mostrar todas elas para vocês. Nós temos no total 7 WH questions, né? As que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Todas iniciam com WH, né? Com WH, menos uma que é o how. Só que ele também se encaixa aí nesse grupo porque a gente usa ele para fazer perguntas realmente, né? Então ele entra junto aí. E a nossa primeira WH question será o what. O what a gente vai usar quando a gente quer questionar sobre coisas, a gente não vai usar ele para pessoas, tá? Então, ele pode ser traduzido como o que ou qual. Então, por exemplo, a nossa famosa frase, what's your name? Qual é o seu nome? Ou, por exemplo, what's your favorite movie? Qual que é o seu filme favorito? What do you eat for breakfast? O que você come no café da manhã? What are you doing? O que você está fazendo? Tá vendo como ele muda, né? Às vezes ele é qual, às vezes ele é o quê, mas ele funciona para perguntar sobre coisas no geral. A gente tem que cuidar para não confundir o what com o which, que também a gente usa para perguntar sobre coisas, ele também vai significar qual ou o que, mas eles são um pouco diferentes. A gente usa o which quando a gente vai dar mais de uma opção para a pessoa na nossa frase. Por exemplo, which do you prefer? The brown or the black t-shirt? Então, qual você prefere? A camisa marrom ou a camisa preta? Né? Então, a gente sempre dá duas opções quando a gente vai usar o which. Which ice cream flavor do you want? Vanilla or strawberry? Então a gente sempre dá duas opções, né, ou mais, para a pessoa poder escolher. Beleza, vamos agora pro who. Who a gente vai usar quando a gente quer perguntar sobre pessoas. Então ele pode ser traduzido como quem. Então, por exemplo, who are they? Quem são eles? Ou who is your favorite actor? Quem que é o seu ator favorito? Who is that person sitting over there? Quem que é aquela pessoa que está sentando lá? Então, sempre se referindo a pessoas, tá? Dessa maneira que a gente vai usar o who. A gente também tem o whose, que a gente tem que cuidar para não confundir com o who. Eles são parecidos e a gente vai usar em situações um pouco diferentes. O whose, ele pode ser traduzido mais ou menos como cujo, quando a gente está fazendo uma frase afirmativa. E também de quem, quando a gente está fazendo uma pergunta. Então, por exemplo, whose shirt is this? De quem que é essa blusa? It's the boy whose hair is black. Então, é do menino cujo cabelo é preto. Então, é basicamente dessa maneira, tá, gente? Nossa próxima WH question é where. Where significa onde. Então, a gente usa ele para perguntar sobre lugares. Então, por exemplo, where are you from? Essa também é uma das frases básicas que a gente aprende bastante quando a gente está começando, né? Where are you from? De onde você é? Ou where is the grocery store? Então, aonde que é o supermercado? Essa é bem importante a gente saber, porque quando a gente está aí perdido em nossas viagens, a gente pode usar where, né? Então, where is the supermarket? Where is the police station? Ou também, where are you going? Aonde você está indo? Então, a gente pode usar para perguntar onde ficam as coisas. Próxima WH question, nós temos o when. O when significa quando. E eu percebo que bastante gente confunde o when com o where, né? Porque eles são basicamente um pouco parecidos. Então, a gente tem que prestar atenção aí na hora de usar um e o outro. Então, when significa quando, a gente vai usar quando a gente quer saber um período, uma data, né? Quando a gente quer saber sobre alguma coisa ou quando está acontecendo alguma coisa. Então, por exemplo, when is your birthday? Quando que é o seu aniversário? My birthday is in April. Então, meu aniversário é em abril. What about you? When is your birthday? When do you study math? Quando que você estuda matemática? When are you traveling to the USA? Quando que você vai viajar para os Estados Unidos? Próxima WH question, why? Why so? A gente usa no português também, né? Mas o nosso why no inglês significa por quê. Esse a gente tem que prestar atenção porque ele é diferente na hora de perguntar e na hora de responder. Mas é bem simples. Então a gente usa o why para fazer uma pergunta em inglês quando a gente quer perguntar o porquê de algo. Então, por exemplo, why are you sad? Por que você está triste? Na hora de responder, a gente não vai usar o why. A gente vai usar o because. Então, why para pergunta, because para resposta. Why are you sad? Because my dog is sick. Why are you so excited?
Because I'm going to watch Barbie. Inclusive, hoje eu vou assistir Barbie. Então, assim, why pra pergunta, because pra resposta. É simples assim, no inglês a gente só tem 2, no português a gente tem 4. Então, assim, só mostrando pra vocês como o inglês é mais fácil de entender, né? E por último, nossa WH question, que não começa com WH, é o how. O how é usado para perguntar sobre como algo acontece ou sobre condições. Ele pode ser traduzido como. Então, outra frase que a gente sempre aprende no começo, how are you? Como você está? Ou how is the weather like today? Como está o tempo hoje? How do you make this amazing cake? Como que você faz esse bolo delicioso? A gente tem que cuidar com o how, porque a gente pode usar outras palavras depois dele que vão modificar aí o sentido. Então, por exemplo, quando a gente pergunta how old are you? Ele não vai mais significar como, ele vai significar quantos, né? How old are you? Quantos anos você tem? Ou, por exemplo, how long, por quanto tempo? Então, how long are you staying? Por quanto tempo você vai ficar? Outro exemplo também, how much e how many, né? Que a gente usa para perguntar sobre quantidades. Então, how much money do you have? Quanto de dinheiro que você tem? Ou how many books do you read? Quantos livros você lê? Né? Então, se a gente usa o how com essas outras palavrinhas, ele vai mudar. Isso a gente tem que ter em mente com todos. Nem todos vão ter sempre aquele significado. What vai ser sempre o quê? How vai ser sempre como. Eles podem ser alterados, né, de acordo com as palavras que a gente usa na frase. Mas na regra geral é isso. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam dessas dicas de inglês, deixa o like aqui no vídeo e deixa aqui nos comentários outros assuntos que vocês também têm interesse em aprender sobre o inglês. Se inscreve aqui no canal, me segue em todas as redes sociais, TikTok, Instagram. Sempre tem conteúdo novo, toda semana tem coisa nova lá sobre o inglês, então é super interessante. E é isso, gente. I hope you like it. See you. Bye, bye.